Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos fazer a correção de um assunto bem interessante, que é a área de figuras planas. Aquelas figuras que têm comprimento e largura. Eu passei para vocês alguns vídeos explicativos e também algumas fórmulas matemáticas. Gente, é muito importante que na hora da resolução das atividades de vocês, não coloquem só a resposta. Coloquem os cálculos e enviem no meu WhatsApp, tá bom? É muito importante eu saber se você está compreendendo como chegou na sua resposta, tá bom? Então, sempre façam assim. Não tem problema de vocês fazerem a lápis. O importante é vocês sempre procurar fazer de uma forma nítida quando for tirar a foto, tá bom? Então vamos lá. Na questão 10, um probleminha bem simples, diz o seguinte: Carlos pretende construir uma casa com 5 metros de largura e 12 metros de comprimento. Qual a área da casa deve Carlos construir? Bom, gente, o terreno, né? Construir uma casa com 5 metros de largura e 12 metros de comprimento. Terreno não, a casa, né? Se tem, gente, 12 metros de comprimento e 5 metros de largura, né? Você subtende que vai ter um formato de duas dimensões formando um retângulo, né? Esta casa ela vai ser feita nesse tipo de figura geométrica, onde tem um comprimento de 12 e uma largura de 5. Então ele quer saber a área. Gente, como nós temos duas dimensões, a área é dada por base vezes a altura. Lembrando que essa base refere-se ao comprimento e a altura a largura dessa casa. Então, a área será igual a 12, que é a base, que é o comprimento, vezes a largura, que é 5. Aí aqui não precisa de colocar a unidade de metro, só no final, tá bom? Mas se você colocar, não tem problema nenhum. 12 vezes 5, 60. Metros vezes metros, metros ao quadrado. Ah, professor, já compreendi isso muito bem. Professor, então quer dizer que tem que fazer todo esse procedimento? Faça os cálculos bem organizados, tá bom, gente? Todos eles. Muito bem, só isso na questão 10? Só isso. Então, a área que Carlos deverá construir é de 60 metros quadrados. Ok, professor, vamos para frente. Questão 11, também um probleminha. Mário pretende fazer um canteiro em seu terreno para plantar algumas hortaliças e consumi-las livres de agrotóxicos, ou seja, um alimento mais saudável, né, gente? O canteiro de Carlos mede 1 metro de largura, aqui, e 5 metros de comprimento. A área reservada para o canteiro será de quê? Bom, uma questão simples, né, gente? Seguindo a fórmula, como é um retângulo, base vezes altura. Então, a minha área será de 5 metros vezes 1 metro. Só isso, professor? Só. 5 vezes 1, 5 metros quadrados. Tem que botar a unidade metros quadrados, tá, gente? Então, é muito importante, quando você vai resolver qualquer questão de matemática, gente, além do desenho, professor, precisa fazer o desenho? A gente faz, gente, para te dar um norte, te dar um contexto melhor da compreensão da questão. Então, todo esse procedimento é favorável, é interessante fazer. Agora, eu não fiz, mas faça, para ficar bem organizado, tá bom? Então, vamos lá. A questão 12, eu diria que é uma das questões mais elaboradas dessa atividade. Por quê, professor? Acompanha comigo. Calcule a área da parte destacada, ou seja, a área que está aqui riscada, que aqui é pintada, né? No caso aí da sua questão, da figura abaixo. Bom, gente, é dado as medidas. O que é que acontece? Se você observar, é como se fosse uma moldura, um quadro, né? É um quadro. Então você tem uma área maior de um retângulo e uma área menor de um retângulo interno a ele, ao maior. Professor, como é que eu vou saber a área da pintada? Bom, gente, a gente vai ter que fazer uns cálculos. Primeiro, a gente vai descobrir a área de dentro. Professor, pode ser de fora? Pode, mas pode ser de dentro também. Eu vou começar pela de dentro, que não é pintada. Eu vou chamar de área 1, é igual a base vezes a altura. A minha área 1 será o quê? A base aqui de dentro é 4 metros. Ok, professor. 4 metros, vou botar só 4, tá, gente? A minha altura é de 2 metros. Então, a minha área 1, eu estou chamando área 1 porque vai ter outra área para ser calculada, tá, gente? Vai ser 4 vezes 2, 8 metros quadrados. Tudo bem? Professor, até eu entendi. Você calculou só a área do triângulo menor.
E depois nós vamos fazer a área do triângulo maior, do retângulo, perdão, maior. Chamar de área 2. Base vezes altura. Que triângulo, gente? Retângulo. A área do retângulo maior, que está pintada, parte dela. A área total dela será, a área 2 será igual a 6 metros vezes, tira aumento, tá, gente? Vezes 4. Ou seja, a minha área 2 será igual a 6 vezes 4, 24 metros quadrados. Bom, professor, eu estou entendendo que o senhor fez a área do retângulo menor, fez a área do retângulo maior, mas para eu saber só a pintada, eu vou ter que subtrair. Ah, então a minha área pintada, vai, vou até colocar aqui, tá? Pintada será igual a área 2, que é a maior, menos a área 1. Da figura toda, menos a área da figura menor. Isso nós vamos ter que a área P, vou chamar de área P, é o 24, que é a figura toda, menos a figura menor de dentro, menos 8 metros quadrados. Então, minha área pintada vai ser de quê? 24 menos 8, eu já escutei aí, dá o que, gente? 24 menos 8? 16, professor. 16. 16 o quê? Metros quadrados. Então quer dizer que a minha área pintada ficou reservada a 16 metros quadrados. Ok, professor. Tranquilo. Essa foi a questão número 12. E a última questão também, ele quer a área desta figura. Bem interessante. Se duvidar, tão interessante. A 12. Professor, como é que eu vou fazer essa figura? Que não tem fórmula para ela. Não tem. Mas você vai fazer por parte. Por exemplo, se você pontilhar aqui, não torto assim, tá, gente? Eu vou usar aqui minha régua, tá, gente? Para ficar um negócio bacana. Tá bom? Tá ok, professor? Se é tortinho não tem problema não, tá, gente? O que é que acontece? A gente vai dividir essa figura interessante em duas. Um retângulo menor e um retângulo maior. O que é que acontece? Aqui eu vou chamar de figura 1. E aqui eu vou chamar de figura 2. Depois nós vamos juntar as duas e aí vamos ter a nossa resposta da figura, a área da figura toda. Bom, professor, que é um G, tá, gente? É porque meu G, gente, é horrível. Mas tudo bem. Professor, se você observar, eu estou observando que aqui esse retângulo, nós temos 4 metros de comprimento e 3 de altura, largura, né? Então nós vamos fazer assim, área 1, tá bom? Referente à figura 1. Nós teremos a base vezes a altura, vou colocar tudo organizadinho, onde a área 1 será 4 metros vezes 3 metros, que é a base, que é o comprimento e a altura. A área 1 será igual a 12 metros quadrados. Professor. Então, o senhor achou parte dela. Agora eu vou achar o retângulo maior, figura 2. Nós temos 4 metros e 7 metros. Então, a nossa área é 2, base vezes altura, tudo direitinho. Eu vou trocar aqui meu pincel. Está um pouco apagado, mas já deu para enxergar. A área 2 será o quê? A base, que é 4 metros, não tem problema ela ser menor, e a altura, que é 7. Então, a minha área 2 será igual a 4 vezes 7, 28, professor, metros quadrados. Bom, mas isso aí me dá a resposta? Não. De tudo não, em partes. Nós temos a área da figura 1 e a figura 2. Ah, professor, então a área total, que eu vou chamar de AT, será a figura 1, perdão, a área 1, né, que é a figura 1, mais a área da figura 2. Então a minha área total, quem é a área 1? 12, professor. E a área 2? 28, professor. Então, a minha área total será igual a 40 metros quadrados. Professor, então quer dizer que essa questão tem que ser feita por partes, assim como a 12 e a 13, muito semelhante. Espero que vocês tenham compreendido. Pratiquem, assistam o vídeo para vocês compreenderem melhor o conteúdo. Um abraço e até a nossa próxima aula.